Oiê, eu sou a Bia, está começando mais um episódio do História Alternativa. Oi pessoal, eu sou a Júlia e no episódio desta terça-feira, eu e a Bia falaremos sobre educação no contexto da ditadura civil-militar brasileira. Esse é o último episódio do mês de julho e com o mês também se vai a temática da ditadura brasileira, abordada em diferentes aspectos nos episódios anteriores. E além dessa novidade, recentemente foi criado o quadro Cultura, onde eu discuto temas importantes que permeiam as ciências sociais. Os episódios do quadro vão ao ar toda sexta-feira e acontece aqui no História Alternativa, mas sob o meu comando. Os episódios de terça-feira do História Alternativa seguem normalmente, comigo e com a Ju. Antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. Não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. Os anos de 1950 e 1960 foram marcados por um intenso debate sobre a educação brasileira. Muitos intelectuais e movimentos sociais formularam propostas para a organização de um sistema nacional de ensino mais democrático e popular, que superasse as desigualdades socioculturais, formasse cidadãos conscientes de seus direitos e preparados para desafios econômicos. O Brasil era considerado uma pátria mal educada, com índices de analfabetismo alarmantes. A polarização política que antecedeu ao golpe de 1964 também atingiu a educação. A sociedade brasileira fervilhava com projetos educacionais humanistas e inovadores, que mais tarde sofreram diretamente os impactos da repressão. A primeira vez que o governo brasileiro estabeleceu o objetivo de criar um sistema de educação nacional foi na década de 1930. Antes disso, a educação era responsabilidade exclusiva dos estados, que tinham autonomia financeira e pedagógica. Mas depois da Revolução de 1930, o governo criou medidas centralizadoras, que reduziam a autonomia dos estados. Dentre essas, por exemplo, a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, ao qual caberia edificar um sistema nacional de educação, respondendo às demandas de intelectuais e de educadores. Isso implicava num conjunto de instituições de ensino integradas em diversos ciclos, que cumprissem alguns objetivos modernizadores: alfabetizar a população, educar o cidadão, fortalecer a capacidade dirigente das elites e qualificar as massas trabalhadoras para funções produtivas mais complexas. Embora esses objetivos parecessem consensuais, as variadas filosofias, os posicionamentos políticos e os métodos que os orientavam fizeram da década de 1930 um período repleto de polêmicas em torno da educação. Enquanto, por exemplo, os católicos defendiam a presença do ensino religioso nas escolas públicas e empresários buscavam ampliar o seu domínio sobre o mercado da educação, um grupo de educadores progressistas assinou em 1932 um tratado defendendo que o Estado desenvolvesse uma escola única, gratuita, laica, na qual meninos e meninas compartilhassem a mesma sala de aula. Mesmo com toda essa ebulição, foi somente no fim da era Vargas e começo do governo Eurico Gaspar Dutra que foram decretadas as primeiras leis orgânicas da educação. Formuladas diretamente pelo Poder Executivo, tais leis estabeleciam as diretrizes do novo Sistema Nacional de Ensino.
seus ciclos, objetivos e currículos. Além disso, dividia-se de maneira nítida o ensino das elites do ensino das massas trabalhadoras, concebendo dois tipos complementares de cidadão, como pregava a ideologia trabalhista de Vargas. De um lado, uma elite industrial, ilustrada e culta, e de outro, um trabalhador ordeiro e saudável. Essa divisão social da educação foi uma marca deixada por Gustavo Capanema, ministro da Educação e da Saúde do Estado Novo, que se estendeu pelas décadas seguintes. Com a queda do Estado Novo, foi elaborada uma nova Constituição Federal, sancionada pelo presidente Dutra em 1946. Nela, previa-se a elaboração de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que reformulasse o Sistema Nacional de Ensino pelo Poder Legislativo. Se comparado às leis orgânicas da era Vargas, a ideia de uma LDB construída mais lentamente pelo Legislativo poderia representar um avanço democrático. A primeira LDB só foi aprovada em 1961, após 13 anos de debate deflagrados nas universidades, nos institutos de pesquisa, nos movimentos sociais e nos corredores do Congresso Nacional. Antes de 1961, o sistema de ensino brasileiro se compunha de 3 níveis: primário, médio e superior. O ensino primário era alfabetizador e se dividia em fundamental para crianças de 7 a 12 anos e supletivo para jovens e adultos. A Lei Orgânica do Ensino Primário, de 1946, determinava sua obrigatoriedade e gratuidade. Entretanto, essa determinação não era cumprida, devido ao número insuficiente de escolas, à deficiência do ensino e à pobreza da população brasileira. Sem condições de vestir e alimentar seus filhos e não podendo prescindir do trabalho dos jovens para complementar a renda, muitas famílias não conseguiam evitar a evasão escolar. Esse quadro era agravado pela carência de professores bem formados para fazer cumprir a lei. Somente metade dos professores em exercício nas escolas públicas possuía diploma do ensino superior. Além disso, eram extremamente mal remunerados. Na zona rural, estes leigos eram maioria. O ensino médio era bem diferente do ciclo que hoje chamamos com esse nome. Era dividido em 2 ramos: o ensino secundário, composto por ginasial de 12 a 15 anos, e colegial de 15 a 18 anos. E o ensino técnico profissionalizante, que poderia ser industrial, agrícola, comercial ou normal, este último para formar professores. Enquanto o secundário era destinado à formação das elites dirigentes e preparação para o ensino superior, o ensino técnico era voltado às classes populares e tinha um caráter terminal. O diploma não permitia o acesso às universidades. Por fim, havia o ensino superior. Naquela época, as universidades podiam ser formadas pela junção de 3 faculdades: Direito, Engenharia e Medicina, sendo que uma destas poderia ser substituída por Educação, Ciências e Letras. As universidades eram muito restritas aos estudantes ricos, que tinham passado pelo ensino secundário. Currículos, conteúdos e livros didáticos para os níveis primário e médio eram definidos por decisões governamentais que deveriam ser cumpridas pelas escolas públicas ou privadas. A Constituição de 1946 determinava também o investimento de 10% do orçamento público da União e 20% do orçamento dos estados com educação. Porém, nem a União nem os estados atingiam essa meta. Em 1950, quase metade da população brasileira com 15 anos de idade era analfabeta, ou seja, autodeclarada incapaz de ler e escrever pelo menos um bilhete simples. Com tantas precariedades, a situação não poderia ser diferente. Em uma sociedade de fortes desigualdades econômicas e regionais, os índices eram maiores entre os mais pobres, nas regiões Norte e Nordeste, e na zona rural, onde viviam cerca dos 60% dos brasileiros.
Entre os estudantes, a evasão escolar também era altíssima. Apenas 15% dos matriculados na primeira série conseguiam concluir o curso primário, às vezes depois de muitas repetências. Ao final dos anos 1950, metade das crianças em idade escolar estava fora do sistema. Ainda que a função do ensino primário fosse a simples alfabetização, ele não cumpria seu objetivo. Ao mesmo tempo, a escola secundária pública era moldada aos interesses das elites dirigentes do país, com difíceis exames de seleção. A Lei Orgânica do Ensino Secundário, aprovada em 1942, tinha seu currículo voltado para a formação moral, ao domínio da linguagem e à eloquência, habilidade tida como necessária ao administrador público e ao legislador. Era uma etapa da escolarização voltada ao grupo social privilegiado. Seu caráter elitista era evidente nos mecanismos de seleção. Para o ingresso no secundário, era preciso passar pelo exame de admissão particularmente exigida nas escolas públicas, pois a vaga era escassa e concorrida. Ao final de cada um dos ciclos ginasiais, atual ensino fundamental 2, e o colegial, atual ensino médio, os adolescentes eram submetidos ao exame de licença, criado para garantir o padrão nacional dos aprovados. Cursar algum ramo do ensino técnico, comercial, industrial ou agrícola, ou ainda cursar o ensino normal para a carreira de professor primário, não permitia o ingresso no colegial. Este, por sua vez, era a única porta de entrada ao ensino superior. E assim, formou-se um sistema de ensino que se afunilava, dando acesso restrito às elites aos graus superiores. A relação entre os militares e o setor educacional foi conflituosa desde o início. Quando tomaram o poder, em 1964, os militares decretaram a ilegalidade da UNE, União Nacional dos Estudantes. Mas mesmo assim, ela continuou a promover convenções para discutir o cenário educacional e nacional. A perseguição não se estendeu apenas a líderes estudantis e simpatizantes, mas também ao corpo docente, sendo realizado um verdadeiro expurgo, sobretudo no meio universitário, no qual muitos docentes eram adeptos de ideias revolucionárias. Ainda assim, a universidade resistiu ao regime, mesmo porque ele necessitava de capacidade intelectual para sustentar o crescimento econômico planejado. As áreas ligadas ao setor de engenharia e química foram incentivadas, visando a aplicação prática das descobertas científicas do setor industrial. A repressão maior estava voltada para as disciplinas de humanas. Até hoje, as áreas de humanidades sofreram a herança da ditadura. O governo ainda disponibilizava poucos recursos para pesquisas e material, como bibliotecas. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no nosso próximo episódio. Bons estudos!